Bom, a gente volta para esse segundo bloco com o André Felski, psicólogo, aqui falando sobre comunicação. A gente falou sobre as bases da comunicação não violenta, que eu acho que é base para comunicação em todas as áreas da nossa vida, né? Isso. É o que a gente busca como ser humano, né? Seja verbal ou não verbal, né? Seja verbal ou não verbal, exatamente. Lembrando, né, que a comunicação é uma coisa muito mais ampla que a linguagem, né, André? Vai muito além da linguagem. Vai muito além, né? Toda a forma de expressão que a gente tem. E tem algumas áreas que elas são muito importantes, né? Como na vida profissional, né? Sim. E eu vejo muitas pessoas com alguns perrengues, assim, algumas situações bem específicas que são, assim, meio que ponto comum, assim, preciso dar uma palestra, preciso falar em público, ou eu vou ter uma entrevista de emprego. São situações profissionais, assim, que as pessoas ficam vulneráveis em relação à comunicação, né? E aproveitando, tem o fato de a pessoa se sentir ou ficar numa condição vulnerável e também experimentar uma frustração interna. De novo, voltando para a frustração, Exatamente, porque olha só, a autorregulação humana, que é uma coisa que a gente já conversou começou bastante também, sobre isso. Tem a ver com o processo interno de satisfação e insatisfação. Então, você conseguir, por exemplo, expressar algo sem que você se coloque numa posição, por exemplo, de não se prestigiar, ou expressar algo prestigiando você mesmo e chegar ao equilíbrio. Porque, poxa, tudo que eu disser, tudo que eu fizer vai ter consequências, né? As consequências podem ser, por exemplo... Desastrosas. Podem ser, por exemplo, eu tenho um branco numa hora de explicação. Pode ser. Numa palestra. Isso, numa palestra. A pessoa ficou nervosa. E aí, o fato de ficar nervoso na frente de muitas pessoas é um processo de humanização, de frustração. E que o sujeito pode experimentar de várias formas, né? Ele pode experimentar, deu um branco, pessoal. Em que tema eu parei? E aí você pode realmente se responsabilizar pelo seu ato e dividir com quem você está comunicando também. Isso é um processo de comunicação que tem falhas, tem ruídos, como qualquer outro. Mas as pessoas se cobram demais, né? As pessoas se cobram. E por que as pessoas se cobram demais? Difícil, né? As pessoas, ou algumas pessoas se cobram diante do desempenho, diante do olhar do outro. Da plateia. Então, olha só, trouxe um exemplo prático, né? Por que eu precisaria me cobrar diante da plateia? Se a plateia já está interessada no assunto. Sendo que a plateia nem sabe qual é o conteúdo que eu vou passar, exato, né? Tem mais isso. Tem esse elemento surpresa, só eu sei, né? Isso, exato. Então, a partir do momento, olha só que interessante, por que as pessoas se cobram? Se eu mesmo já sei o assunto, ou, em tese, sou eu que vou comunicar o assunto, né? Eu precisar da aprovação, ou ter a necessidade da acepção do grupo, tem a ver com o quê? Tem a ver com uma necessidade de validação. Essa validação pode gerar uma frustração já. Porque num grupo muito diverso, de forma geral, não vai ter. Não vai ter. Tem pessoas que vão concordar, pessoas que vão prestar atenção. Tem pessoas que nem vão prestar atenção, isso, né, André? Isso. Então, olha só, tem muitas das coisas que são fantasiosas. E voltando ao que eu estava dizendo anteriormente, né, a gente falou anteriormente, muitas das coisas são subjetivas demais. O fato de eu ter uma crença religiosa diferente do outro. São crenças. Essas crenças, elas podem ser limitantes. Gerar uma limitação. Na própria comunicação. Né? Na própria comunicação. Então, isso pode fazer com que eu tenha uma comunicação retraída ou uma comunicação passiva. E não assertiva. Eu escuto muitas pessoas falarem assim, mas conseguiu passar teu recado? Isso é o importante, né? Sim. Conseguiu falar o que queria? Nick, até consegui, mas com nervosismo, né? Não foi natural. Então as pessoas se cobram muito, né? Além de passar o recado, querem que seja de uma forma
Natural. De novo, mais uma brincadeira. O natural e as pessoas tem a ver com uma construção interna do sujeito, né? E também tem a ver com prática, não tem? Claro, exato. Quanto mais vai, né? Talvez na primeira não fique natural. Isso, exatamente. Então a mas prática... na décima... Isso, exatamente. Você vai praticando a comunicação também, né? E você vai conseguindo, nesse processo, lidando com várias camadas diferentes de frustração. Uhum. Eu tinha expectativa de que a plateia conseguisse lidar, por exemplo, com um assunto, compreender o assunto. Participar, interagir. Isso! E às vezes você vai se frustrar. Porque às vezes a tua expectativa não está alinhada com aquele público. Com aquele público. Uhum. E pode acontecer normalmente também. Uhum. E aí, quanto mais públicos diversos e entender o diverso não como assustador, aí a gente entra mais numa questão. O diverso não é assustador. É só diferente. É diferente. O diferente às vezes é bem assustador, né? Então, quando o diferente é assustador, na crença do sujeito, ele pode ter uma retração na hora de falar para um público que não está acostumado. Agora, quando tem curiosidade daquele público, olha só como muda o olhar do próprio sujeito. Uhum. Então, o diferente se torna curioso. Entendi. Entende? Volta pra criança, né? A Exato. criança é bem curiosa, né? Exatamente. Aí tu traz uma coisa importante. O sujeito, sim, ele pode conseguir nos seus afetos lidar de forma a criar uma comunicação interna também, em que ele consiga lidar com frustração e satisfação nesses processos de informar alguma mensagem, ou de se comunicar. Seja um assunto importante que ele quer transmitir, ou seja, por exemplo, uma relação que ele estabelece. Então, a comunicação também é relacional. É relacional. E tem algumas relações que são mais difíceis que outras, né? Tem algumas pessoas que são mais difíceis em nossas vidas. Sim. Né? Por isso que outras, né? Por isso que às vezes, dependendo do público, você vai precisar encontrar uma forma de comunicação não violenta, mas também usar uma linguagem diferente. Pro chefe, pra mãe ou pro namorado são linguagens totalmente diferentes uma da outra. Claro, porque da mesma forma que você está lidando, por exemplo, com públicos diversos, você está lidando com escalas e camadas diferentes de comunicação também. No trabalho você vai ter uma comunicação XYZ. Na sua casa você vai ter uma comunicação W. E assim vai variando. Do nível de proximidade que você tem também. Seja com o público, né, especificamente, ou seja com a própria pessoa que você vai se relacionar. Entendi. E daí entra esse ponto de a gente entender como é a nossa comunicação, né? Que fica daí a pergunta, como eu me comunico com o mundo? Como eu me comunico? Qual é o meu tipo de comunicação? Exatamente, né? Qual é o meu tipo de comunicação. E é muito importante, quando você faz esse olhar para dentro, de compreender o seu próprio tipo de comunicação, que você encontre esse binômio de conseguir lidar com a tua satisfação e com a tua frustração interna. Porque dependendo da forma com que você está se comunicando, seja com um pai, com um filho, ou com um chefe, ou o contrário, você sendo chefe, você vai experimentar níveis diferentes de frustração e de satisfação. Que bacana. André, a gente tá encerrando esse bloco. O assunto, assim, é infinito. A gente poderia conversar a tarde inteira sobre isso, né? Mas pra gente fechar, eu acho que deve ter muita gente se perguntando, mas qual é o meu tipo de comunicação? Como é que eu posso descrever minha comunicação, né? Como é que eu vou saber diagnosticar meu tipo de comunicação? Tu pode fechar dando uma dica, assim, pra pessoa... E pelo menos começando a se conhecer. Então, um processo para identificação de tipo de comunicação tem a ver com a habilidade do sujeito, primeiramente, escutar, se ele está disposto, primeiro, a perguntar e compreender qual é a demanda ou qual é a situação que ele vai ter que lidar. Então, esse é o primeiro passo. E compreender, após essa etapa, qual é o objetivo que ele tem dessa informação.
O meu objetivo é que minha ideia seja validada. Ou é informar apenas. É informar apenas. E por último, se há espaço para discutir ideias. Se eu quero, por exemplo, de forma enfática, traduzir uma informação, dizer, siga isso. Às vezes precisa. Que daí é um tipo de comunicação diretiva. E às vezes... Mais autoritária. Mais autoritária. E dependendo da circunstância, sim. É necessário. É necessário. Então, não tem o correto, totalmente correto. Tem como você vai usar de forma adequada, dependendo da situação. Das situações. É aquela coisa de ser flexível, então. Isso, exatamente. O nível de flexibilidade que o sujeito pode desenvolver. André, muito obrigada. Adorei nossa conversa. Te espero aqui no próximo mês com mais um assunto interessante. Bom, o programa dessa semana vai ficando por aqui. Eu desejo a todos vocês uma ótima semana e até a próxima terça-feira, às 21 horas aqui na TV Galega, a imagem da cidade. Até lá.